Que bora. Eu vou deixar aqui. Nossa, obrigado por avisar. Eu tava completamente perdida. Ai, não acredito. Calma. Vamos ver se eu consigo. Vou deixar aberto assim. Aí. Eu acho que agora foi. Do Eu acho que bugando. agora entrou. Já conectou aqui o TikTok. Conseguimos. Eu acho que o nosso áudio tá bom. Então a gente já vai poder já fazer os estudos. O pessoal já tá entrando também. A gente espera uns 5 minutinhos, uns 3. Não. Já é 9h31. Então a gente espera uns 4 minutinhos pra chegar o pessoal, né? Uhum. Enquanto isso, pro pessoal que tá chegando agora, a gente vai falar um pouco sobre categoria moral dos espíritos e suas classificações. Então, eu espero que vocês gostem, né? Nós esperamos que vocês gostem, porque a gente fez com muito carinho também, né? E acredito que vocês vão se identificar com muitas coisas. E também gostaríamos que vocês compartilhassem suas experiências com isso. Enquanto isso, deixa eu pegar minha água já. E aí, ô Nodeira? E aí? Bora pra mais Como é um que estudo de 1 hora? Eu acho que esse aí vai até levar um pouquinho mais de tempo, né? Porque esse aqui a gente vai bater um papo pra caramba. Criticar, que é o que a gente gosta bastante de fazer. E trazer. qual que é? Que esse daqui, o Senhor Quero que Kardec. passe de uma hora. Oi? Quero que passe de uma hora. Vai Tem que passar. passar, vai passar. Hoje nós estamos com tempo, hoje nós estamos com energia. Então vai dar pra trazer bastante coisa aqui. É muito legal, eu queria ver, na verdade, esses tipos de experimentos acontecendo dentro das reuniões mediúnicas. Imagine, rolando lá a reunião mediúnica e o Sr. Kardec lá sentado com um bloco de notas. Eu Deve ter adoraria. feito isso mesmo. Nossa, eu adoraria muito fazer isso. Pra fazer o caminho que ele fez, sabe? Sentar lá, Uhum. pegar um bloquinho de notas e começar a anotar tudo que eu tô vendo. Fenômenos, é, manifestações, essas coisas. E aí, a partir de todos os resultados, ele tirar uma teoria. Mas que é o mais curioso é tipo, o que será que a gente iria concluir se fosse. Se a gente levasse a visão neutra e não a visão carregada da a bagagem científica, talvez a gente. Se a gente levasse a bagagem científica, a gente teria um viés muito diferente. A gente provavelmente tentaria encontrar justificativas com base na ciência da matéria. Só que se a gente entrasse com um viés neutro, né, e utilizar a narrativa de uma observação dos fenômenos de forma neutra, talvez a gente consiga encontrar um novo tipo de fenômeno, um novo tipo de comportamento. Só que é muito difícil, porque tanto eu quanto você temos os vieses da ciência. Então, a gente teria que se ajudar a encontrar uma observação pelo ponto de vista neutro para realizar as observações das fenomenologias que acontecem dentro dos centros espíritas. Na verdade, qualquer reunião mediúnica em si, não estou falando somente de centros espíritas. Até porque essas coisas não acontecem somente em casas espíritas, acontecem em outros lugares também. E da mesma forma, se a gente tivesse com um viés muito. Como é que diz? Que não fosse tão apegado a algum tipo de explicação científica, também não usasse algum tipo de método. Se a gente fosse lá e tudo que tá vendo é verdade, ponto final, esse é outro tipo de problema, né? Sim, sim, com certeza. Boa noite, Altair. Imagina, se nós dois fôssemos dois céticos e entrássemos em algum lugar que estivesse acontecendo essa situação, aí sim seria mais fácil. Eu acho que se a gente tivesse começado como Kardec, seria interessante também.
Uhum. Porque a gente a gente foi no braço mesmo, né? Não tivemos escolha. Eu acho que já deu horário. Deu. 5 minutinhos. Então, eu posso começar com a oração? Pode começar. Beleza, que o meu TDAH não me perturbe dessa vez. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos o conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho, onde deve se refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Gratidão! Bom, pessoal, boa noite, né? Então, pro pessoal que tá entrando agora, que não conhece a gente, eu sou a Yuki Yonodeira, né? Nós dois vamos ministrar esse estudo, no caso nós estamos aprendendo junto com vocês também, e vamos falar um pouquinho sobre a categoria moral dos espíritos, né? E assim, a gente pegou um trecho lá da introdução do método Kardec, é um método que o Kardec utilizou para realizar o livro dos espíritos, né? E nesse momento ele estava muito bravo quando ele escreveu, né, esse método de introdução. Meu Deus, o que aconteceu? Apagou a tela. Alguém tá vendo a tela? O que aconteceu aqui? Pagou também. Ixi, o que rolou aqui? Poxa vida. Relaxa. A gente vai continuar de onde tá. É slide 50, né? Por aí. Relaxa, a gente vai continuar de onde tá. 55. 55? É, tem Só dá um slide pra F caramba. dele. 55. Aqui. Tá bom, não tem problema. A gente começa de novo, né? Então vamos lá. Então nesse processo, né, o Kardec ele estava sendo muito criticado, né? É o momento onde ele começou a expor um pouco, né, das suas observações, o resultado das suas pesquisas, e a galera científica daquela época começou a meio que, né, começou a criticar o Kardec, falou assim, olha, eu acho que você tá falando abobrinha, essas coisas não existem. E esses cientistas que vinham criticar o trabalho de Kardec, por exemplo, eram cientistas que, né, possuíam um viés científico, por exemplo, como o viés da física. Ah, isso aí que você está falando é um fenômeno puramente físico. Isso é um fenômeno puramente do eletromagnetismo, né? E o Kardec tentava argumentar com esses caras e falava assim, olha, ele dava bastante argumentação e argumentações lógicas para ele tentava, né, convencer ou fazer com que esses cientistas observassem contra o ponto de vista todo o trabalho que ele estava fazendo, porque Kardec estava acreditando naquela época, né, que ele estava diante de uma nova ciência, um novo tipo de ciência, né, mas obviamente ele não conseguia provar isso, né, ele não conseguia provar isso. Então ele falava assim, olha, então eu te convido a assistir uma reunião mediúnica, então, para você mesmo observar, né? E aí ele argumentava, e aí entrou o quesito, né? Eles falaram assim, tá,
Ok, se vocês estão falando, se você está falando que os espíritos estão se comunicando pelas pessoas, como que você sabe que esses espíritos eles são bons ou maus, que possuem moralidade superior ou inferior? Como que você sabe disso? E aí o Kardec, ele tentou utilizar vários tipos de réguas, né? Vários tipos de experimentações para tentar medir a moral, a categoria moral dos espíritos que apareciam nas reuniões mediúnicas, né? Mas ainda assim, né? Não eram provas o suficiente que convenciam esses críticos e esses cientistas, né? E aí, até porque a categoria moral dos espíritos é uma questão não tão objetiva, né? É uma questão mais abstrata. Então ele não tinha como provar nenhum resultado. Então assim, como poderemos provar qualquer resultado se esses resultados eles são abstratos e não são resultados concretos? Nenhum espírito vem com RG, pega e fala, olha, eu sou fulano de tal. Ah, mas ele assinou, ele fez uma assinatura assim. Será que a assinatura é o suficiente? Né? Ah, mas ele fala que é fulano de tal. Mas será que isso é o suficiente? Né? Então, por mais que a gente utilize desses artifícios para tentar controlar ou fazer um filtro da identidade moral dos espíritos, é extremamente difícil e não tem como provar quem eles são ou não. Eu vou passar pro próximo. Pode passar, Nadeira? Você quer fazer alguma Tá, É observação disso? que, é que eu lembrei do contexto, né? Quando a gente pensa na. Lembro dessa parte, desse escrito em si, né? Que ele está falando bastante aqui, esses críticos em si, eles estão dentro das pessoas que estão quase que dentro da mesma crença, uma, bem parecido, né? Por isso que vem justamente esse tipo de crítica de, pô, mas como que você consegue provar que são os superiores, são os bens de moralidade, são os mais morais, e que não são inferiores, né? Que eles diziam bastante que eram os inferiores. Por isso que saiu toda essa discussão danada, Uhum. né? Do senhor Kardec aí. Ele ficou nervoso. E ele tem vários argumentos interessantes, assim, pra gente observar, né? Mas a gente vai ver por um outro lado por hoje, né? A gente vai analisar algumas coisas interessantes também. Pode passar pro próximo? Aham. Bom, vamos lá. A gente vai mostrar um pouquinho as coisas que o Kardec utilizou para poder medir, tentar entender ou tentar compreender a classificação moral de um espírito, se ele era elevado ou se era inferior. Então Kardec falou assim: bom, vamos observar a linguagem que ele está utilizando, né? Então Kardec foi lá e, dentro das reuniões mediúnicas, com seu bloquinho de notas, né? Ah, esse espírito está falando de forma rebuscada, está falando com a linguagem culta, está sendo extremamente formal, ele está utilizando frases com muitas pomposidades, né? E com uma gama rica em informações filosóficas. Hum, eu acho que esse espírito aqui ele pode ter uma categoria moral mais elevada. Em contrapartida, ele também, né, esteve diante de espíritos que possuíam uma fala mais simples, uma fala mais humilde, um vocabulário não tão rico assim, né? E aí ele falava assim, olha, eu acho que esse espírito é de categoria moral inferior. Só que o que a gente entendeu disso? Que existem situações, né, quando o espírito, sei lá, o espírito tá falando palavrão lá, tá xingando meio mundo, ok, isso aí a gente tem certeza, né, que pode ser que a categoria moral dele seja um pouco inferior. Pode Pode ser ser, que, né? pode ser. Exatamente, frisando essa palavra, pode ser. Mas, pelo menos na minha visão, eu percebi que Kardec, de certa forma, ele julgava um pouco de acordo com a visão dele, de acordo com a visão social que ele tinha da época dele, né? Ah, espíritos com intelecto um pouco mais avançados, né, que possuem uma riqueza intelectual maior, ele classificava como superiores, e espíritos que possuíam às vezes uma linguagem mais simples, ele classificava como inferiores. Eu não concordo tanto com isso, né, porque existem espíritos que possuem uma fala muito mais humilde, né,
e possuem uma riqueza de sabedorias, enquanto existem outros, né, que têm uma linguagem muito rebuscada, assim, totalmente culta, mas pode estar, né, enganando. Exatamente, Yasmin, visão social que muitos espíritas têm até hoje. Isso a gente tem que tomar cuidado, né, porque é, uma fala muito mais rica, muito mais elaborada, não significa que eu seja mais evoluída que uma outra pessoa que não tenha, né? Isso é um Uhum. equívoco muito complicado, né? E tudo precisa ser filtrado. E aí tá a questão do comportamento, né? Você quer falar um pouco do comportamento? Sim, comportamento a gente pode pensar, por exemplo, assim, de como que é a reação deles em certos momentos, se eles estão tendo uma postura específica, né, de tipo, né, isso, eu sou aquele, você não pode passar por cima de mim, ou isso e aquilo, né, e esses tipos de posturas e atitudes a gente pode pensar como um comportamento em si, né? Tipo, a gente pode pegar uns exemplos que a gente pode ter visto nas casas, né? Tipo, quando tal, quando dizem assim, ah, tal espírito chegou, o que que a gente vê acontecendo? Vê ele correndo pra lá e pra cá, vê ele agindo que nem um bêbado, vê ele agindo mais pacífico assim, ficando quietinho, num canto quietinho, né? Sim, a gente também pode até falar aqueles espíritos que acabam, entre aspas, dando em cima de outras pessoas. Isso É, acontece. Não deveria, mas acontece, né? Daí fica Então, essa. Opa. pode falar. Você fala que fica essa pergunta, né? Se essas coisas elas seriam suficientes para a gente ter uma noção, né, ou o que será que seria suficiente, né? Ah, na minha opinião, é muito difícil a gente verificar assim a origem desse espírito, sabe? Por exemplo, de onde esse espírito é, quem ele é, qual é a identidade dele. Se a gente que é encarnado já é difícil saber quem uma pessoa é apenas olhando a forma que ela fala, apenas observando seu comportamento, tipo assim, por pouco tempo. Aparência. Aparência, por exemplo, gente, um exemplo assim muito muito batata assim para dar para vocês, né? Tá, a gente tá falando aqui sobre a categoria moral de espírito e a origem dele pra gente saber quem é esse espírito que tá falando comigo. Eu Olha só posso pra fazer uma gente. brincadeira? Pode. Então vamos fazer uma brincadeira para a gente falar sobre isso. O que é que vocês pensam a partir do que a gente vai falar e o que vocês conhecem, né? Uma coisa bem simples. Uhum. Quem de nós dois aqui tem descendência japonesa? Que é Yuki, você sou eu, né? O que vocês acham já de cara? Vamos ver Que as vocês respostas. respondem? Enfim, quando vocês respondem, pense aí. Né? Então é engraçado, né? Sabia que o Onodeira é real? Eu uso esse nome, mas sabia que ele é real. O único que eu peguei ali, mas ele é real. Tipo, ele vem da família mesmo. Desse que é bem engraçado. Pô, bem interessante. Mas é um tanto distante que até chegar em mim, eles foram adquirindo esses nomes mais portugueses, mais europeus, mais brasileiro mesmo, assim, ao longo do tempo. E foi mais pela proximidade que você vê, assim, Onodeira, Oliveira, né? É até engraçado quando a gente para pra pensar. Uhum. Então a gente pensa que é um pessoal que vem da guerra, eles fogem, eles procuram se esconder, procuram assim até excluir a própria identidade, né? Eles preferiam tocar o sobrenome. Né? Vem lá assim da Ribatinha, ela escapou da guerra, né? Daí quando chegou na geração da minha batia, ela se casou com um brasileiro, por incrível que pareça, os filhos, né, a partir daí vieram com poucas características orientais e depois disso, né, até foi desaparecendo com o tempo. Que Uhum. engraçado, né? Você olha pra mim e você não pensa que eu sou, Sim. né? Eu não tenho nadinha, assim, da aparência. Daí quando a gente pergunta, né? A gente fala, sou eu, sou Yuki. Com certeza vão pensar que é ela, né? Na verdade sou eu. Ela é oriental, mas tem vários países orientais, né? Sabiam que ela é chinesa?
Okinawa, né? Que não. Que não era da China, né? E aí, gente? Vocês sabiam Vocês dessa? acham, gente? Quero saber as respostas. Eu tô bem curiosa com as respostas aqui. Aí, gente. O que vocês acham? Vocês acham que é? Será que sou eu? Será que é eu? Essa questão de identidade, né? Tô vendo Que que o Altair tá aí, o pessoal tá aí, tô só esperando. é uma expectativa. Eu também quero saber muito a resposta deles. Acho que eles não vão responder ainda. Deve estar com um Ah, triplex na cabeça ainda. Tipo, não gente, queria quebrar. Mas assim, a gente não. fala agora. Não A gente fala sei. agora. Não sei. Vamos ver. Vamos esperar só mais um pouquinho e ver se eles respondem sobre isso. E aí, gente, quem que vocês acham que é japonês? O Tô Altair perdido. disse que tá perdido. Diante de toda a narrativa, diante de toda essa história que a gente contou pra vocês, quem que vocês acham que é oriental, que é asiático? Eu ou Onodeira? Não, porque é japonês. É japonês, é verdade, porque a Ásia é muito grande, né? Então, gente. Então, a pergunta é que assim, tipo, que nem. Conta aí a sua história. Tá, vamos desde o começo. Então, quando a gente fala assim, tem eu e a Yuki, né? Uhum, Quem que vocês acham que teria descendência japonesa, uhum, né? Porque eu uso esse Onodeira, mas ele é real. Ele vem da família mesmo. Só que até chegar em mim, né? É porque eles adquiriram esses nomes, porque eles precisavam se esconder. Né? E foi lá da Ribachan, né? Já tinha o Onodeira, daí quando chegou na Bachan, ela se casou com um brasileiro e foi desaparecendo as características japonesas. Até chegar em mim, né? E eu já não tenho nenhuma. Né? Quando eu falo que eu tenho, as pessoas não acreditam. E acham que é a Yuki. Né? Essa que é a historinha. sim. Historinha da família. O que vocês acham? Lembrando que Okinawa era território da China antes da Segunda Guerra Mundial. Então, teoricamente, eu seria chinesa, certo? Ó, o Altair falando até mais misturado. Ai, ai. Vamos quebrar. Ah, tivemos as respostas. Então, é tudo balela, né? Só uma pegadinha. É tudo Tem nada a balela. ver com... Foi só pra falar... Foi só pra falar pra vocês que a gente pode usar muitos argumentos. Eu posso que tá falando. E usar um monte de forma, assim, pra, tipo, fazer esse absurdo ser mais viável, né? Que nem tá escrito ali embaixo. Exatamente. A gente fez um experimento com vocês agora. A gente contou um absurdo pra vocês. Por quê? Mas a gente articulou bem, a gente utilizou oratória, a gente utilizou recursos da oralidade, né? A gente Sim, é utilizou uma que narrativa. pra tirar, pra fazer uma coisa que vocês tinham certeza, ficar um pouquinho mais confuso, pelo menos, né? Uhum. Vai dizer que vocês não ficaram um pouquinho mais confusos, pelo menos. Sim, o Altair disse, tô confuso, tô perdido. Sim. Inclusive, esse Onodeira eu catei da internet, gente. Foi só pra entrar no Discord, mais nada. Sim. Eu nem uso ele. Então, eu vou ler até a nossa articulação aqui. Isso é uma crítica que nós fazemos a muitas afirmações dentro da espiritualidade com bom recurso de oratória, com bom recurso de narrativa, né? Que são absurdos, que eles são propagados e são prejudiciais. Então, se com limitações tornamos um absurdo viável, imagine aqueles desencarnados que possuem uma fartura de recursos voltados à reprodução convincente de enganos. Ou seja, o que a gente quis dizer com isso? Se nós que somos encarnados, a gente conseguiu tornar para vocês um absurdo,
uma coisa natural, normal, entre aspas, uma pseudo-verdade, a gente tentou convencer vocês com isso, né? Imagine aqueles que possuem grandes recursos para poder fazer isso em massa, para espalhar vários enganos de forma convincente. Quais são os tipos Uhum. de danos e quais são os prejuízos que isso podem causar? Aqui, ó, eu usei a linguagem e usei o comportamento pra falar tudo o que eu falei. Uhum. As duas É, coisas que Kardec disse que dava para medir. A gente acabou de provar para assim, vocês que não é o suficiente. essa coisa assim, mais carismático, não sei o quê, e convidar, refletir, tipo, tudo, tudo pra duvidar do que já era certo, sabe? É muito fácil se você Exato. tem os meios, né? Imagine, né, a provocação é que é tipo, a gente aqui, tudo vivo, tudo encarnado, fazendo isso, imagine do outro lado também, né? Exato. Imagine quantos recursos eles não estão ali para serem utilizados, para que eles tragam esses equívocos para nós de uma forma simples, de uma forma viável e acessível, né? Imagine quantos absurdos, quantos enganos convincentes não chegaram até nós e nós, com a ausência do senso crítico, ou seja, a gente simplesmente aceitou aquelas ideias sem criticar, acabamos por nos prejudicar e prejudicar outras pessoas também. Por isso Uhum. que é importante a gente ter o senso crítico de tudo que é falado. Se até das pessoas a gente tem que filtrar, se as pessoas passam pelo nosso filtro utilizando linguagem e comportamento, imagine aquilo que a gente não pode controlar, enxergar, né? Então essa é a nossa reflexão para vocês hoje. Pode pular pro próximo pra gente Pode mostrar um passar, pouco. o outro vai continuar o que a gente tá falando. Então, o que poderia ajudar a identificar a origem? Que poderia ajudar. Mas isso aqui não é uma receita de bolo. Mas é uma forma de prevenção, vamos dizer assim. Acho que a prevenção é a melhor palavra pra gente usar. Reflexão, prevenção. Uhum. Então, a gente acabou de mostrar pra vocês um experimento que a gente fez. A gente fez o experimento junto, correto? Né? E a partir desse experimento, a gente fez o seguinte. A gente forçou vocês a observarem tudo que eu e o Onodera estava falando, né? Depois disso, a gente trouxe para vocês a articulação daquilo que nós estávamos falando e tentamos compreender o conteúdo das nossas falas, né? Será que o conteúdo das falas desses dois estão certas? Será que eles estão falando besteira ou será que eles estão falando a verdade, né? E aí a gente tem que se preocupar com uma coisa, com o excesso de autoafirmações. O excesso de autoafirmações é um grande problema, né? A gente vai explicar isso para Uhum. vocês depois, né? Tá bom. O excesso de autoafirmações tem a ver com insegurança, não? Não é, Nodeira? Uhum. Vocês vê esse exemplo que quem não falou nada foi eu, que quem falou tudo foi eu, no nosso exemplo, né? Tipo, eu que tinha, digamos assim, o poder da palavra, entre aspas, né? E eu comecei a fazer tudo mesmo sem ela falar nada e gera confusão com a própria identidade dela, né? Com isso, Uhum. né? Imagina o tamanho do perigo nessas coisas. Então, é uma forma da gente observar que falando demais, tá se afirmando demais, tá Sim, argumentando tá demais, argumentando demais. pelo menos um sinal, sabe? E aqui a gente vê que o excesso de afirmações ele entrega, né? Então, quando a gente está observando dentro de uma reunião mediúnica, a gente tem que observar se existe a consistência e o principal que conversa com tudo, a quietude, né? Então, abre aspas, né, que entra aqui a nossa articulação. Aquele que é bom não precisa provar a sua bondade o tempo todo. Então, essa frase aqui ela é totalmente autoexplicativa. Né? Aquele que é bom não precisa provar a sua bondade o tempo todo. Ele só é.
Ele não precisa afirmar isso. Então a gente sabe que a índole ou talvez a categoria moral de um espírito muito mais na quietude do que pelo excesso das autoafirmações. Então Uhum. praticamente é isso, né? Você quer comentar Ah, alguma coisa? Pode ir. uma observação. Tem umas coisas aqui. Consistência é um argumento do próprio Kardec, tá? Então, isso aqui também é importante É importante ter frisar essa isso. observação. A É, consistência, ele fala muito sobre isso. É muito importante que a observação ela seja constante. Por exemplo, aqui, consistência falhar porque eu ia começar a dar muita risada aqui. Se eu continuasse falando mais um pouquinho, eu tava segurando desde o começo. pode ir, relaxa. E E, eleva as energias. então, se imagina se todo o estudo aqui na terça-feira chegou aqui com uma mentirinha diferente, tipo, nossa, hoje eu sou, nossa, nem me falando. Hoje tem uma história para contar para vocês sobre a linhagem da minha família. Chega na outra semana. Hoje eu tenho que contar para vocês como que minha família invadiu a Coreia. Nossa senhora, Eita, né? A gente começa cada vez mais longe, mas quando vai observando tem inconsistência. Né? Observar assim, nossa, mas tipo, não tinha acontecido isso, por que você tá falando isso aqui? Tem furo de roteiro aí, né? Então, isso que é interessante. O que ele fala é muito real, assim. Que a consciência ela é muito importante para muita coisa. Pra gente saber amizades reais, saber coisas, pra gente saber o que dá certo, a palavra de uma pessoa, né? A gente sabe que tem promessas que se faz com o tempo, aquilo vai caindo num silêncio e as promessas vão ficando de lado. Né? Tem muitas coisas, só para dar um exemplo, né? Consistência ajuda a gente a perceber muita coisa, porque o tempo ele dá a prova de tudo, né? Coloca tudo à prova. sim. Nenhuma pessoa viva ou morta, né? Não sei se é ético falar assim, mas consegue sustentar aquilo que não é por muito tempo. Então, Exato. se a gente consegue, dentro de uma reunião mediúnica, observar, sei lá, o espírito X tem comportamento tal e utiliza frases assim, ok. E vai passando várias reuniões, você vê, ó, permaneceu. Sei lá, tô 5 anos observando esse espírito, permaneceu. Em algum momento, aquele que não, que está realizando e sustentando uma identidade falsa, vamos dizer assim, em algum momento vai dar uma presepada, eu vou chamar de presepada, dar uma deslizada Tá. ali, e aí você vai falar, opa, tem coisa errada. Então a Uhum. consistência vem da observação a longo prazo, né? Do estudo, do experimento, da experimentação, da crítica. E é necessário. Isso aqui é como se fosse a receitinha de como não pegar gripe, por exemplo, né? Então, é melhor prevenir do que remediar, nesse caso. Nesse caso, com certeza é muito melhor prevenir do que remediar. Pode passar pro lado? Uhum. Tá, mas por que é importante que isso aconteça, né? O que a gente Isso aqui. o importante é que venha por exemplo, imagina que eu desci no médium e falei, eu sou o Buda. Eu viro pra você que você é o que tá estudando, que você tá estudando espiritualidade, você tá lá com seu bloquinho de nota. E eu viro pra você e falo, eu sou o Buda. Só que eu não sou o Buda, eu sou um mané que tô lá, tô fazendo algazarra ali e a minha intenção é causar bagunça dentro desse ambiente, né? Por que que, por que que não é tão negativo acontecer isso? Uhum. Siga o fale? Eu tô esperando. Tá bom. Então, a gente colocou duas perguntas de orientação né, norteadoras, porque às vezes é melhor que a gente tenha dois pontos de orientação do que vários, assim, que ofusca até a mensagem, né? Mas o que, que a gente adquire conhecendo só um lado da coisa, né? E a gente aprende, né? Por exemplo,
Eu gosto sempre de ir para outros exemplos, para não falar do óbvio, né? Muitas vezes. Mas o que, que a gente adquire se todos os dias da nossa vida a gente tem dias perfeitos, a gente vai, a gente volta, a gente vai, a gente volta, a gente vai lá na escola, faz as coisas e não tem nenhum erro acontecendo, nota 10 o tempo todo, daí depois tu começa a ir para a faculdade, nota 10 o tempo todo, vai trabalhar, ganha muito bem e tem. Nossa, como é que fala? Ganhar um upgrade, esqueci o nome, Upgrade, para um cargo maior, esqueci o promoção. nome, promoção para um cargo Isso. maior. E é tão fácil assim, né? Pô, o que, que a gente aprende com essas coisas, né? Tudo isso é importante que a gente tenha crítica, né? Independente dessas coisas, né? Mas Uhum. que a gente aprende de só ter acertos nessa vida, né? Pô, tudo que eu faço, tudo que eu aprendi a fazer, eu vou chegar na sociedade, eu vou fazer e eu estou certo o tempo todo. O que, que a gente aprende com isso? Né? Posso fazer de tudo, né? Tudo tá certo, pô. Então, é Pois mais ou é. menos assim. Então, quando a gente pensa, o que, que a gente aprende, que a gente adquire conhecendo só um lado, só tipo, só dá tudo certo quando a gente faz esse trabalho, só vem um lado só pra falar com a gente, só vem, ou um lado assim que é muito bom, a gente também pode pensar do outro lado assim, poxa, toda reunião só vem esses ou aqueles que faz mal algazarra, faz mal pra gente, né? A gente é importante ver os dois lados, né? Se a gente só tem contato com um lado, a gente a gente consegue conhecer a diversidade do que existe, né? Acho que isso é uma pergunta que, uma coisa que eu penso também, Sim. né? E, e pensa assim, da mesma forma que nós seres humanos nós temos uma pluralidade de moralidade, os espíritos também. Eles terão uma moralidade extremamente plural, né? E assim, quando a gente conhece outras personalidades, vamos dizer assim, a gente aprende com elas. Eu até gosto bastante de utilizar. é, como eu posso explicar isso aqui de uma forma muito mais didática, né? Vamos supor, se a gente, igual o Anadeira falou, se a gente conhece só de um lado, só o lado bom, como que a gente vai aprender mais coisas do que isso? O nosso conhecimento ele se torna limitado, né? E muitas vezes a gente vai dar de cara com conhecimentos não convencionais quando a gente está diante daquilo que a gente não conhece. Então nós não podemos enxergar esses fenômenos que acontecem, sei lá, descer é ótimo. Incorporou um espírito de que tá xingando todo mundo, que tá fazendo bagunça. Eu tenho que tirar proveito dessa situação. Não que tipo, nossa, é legal, vou lá Não, calma. Já que aconteceu essa situação, vamos estudar o porquê que isso aconteceu, o que que isso veio nos ensinar, né? E o que nós podemos realizar para que ninguém saia prejudicado aqui, mas que saia com aprendizados a partir dessa situação, né? Então é necessário que a gente estude o fenômeno no leque inteiro, nos extremos, né? Porque é extremamente importante a gente sair um pouco do convencional para tentar encontrar outras perspectivas. E até tem a segunda frase aqui: o que é um médico que só estuda a saúde e não a doença? Como que o médico vai curar alguém se ele não conhece a doença? Tem até uma frase de Sun Tzu, né? A arte da guerra, que eu gosto bastante, é se você conhece o seu inimigo e não conhece a si mesmo, você só vai ganhar uma guerra depois de uma derrota. Mas se você conhece a si mesmo, você poderá vencer qualquer guerra. Então ele fala muito sobre conhecer. Conheça os extremos. Conheça a moral elevada, conheça a moral inferior, mas conheça. Nada é desperdiçado. Tudo é reaproveitado, tudo é reciclado. E em algum momento
aquele conhecimento que você adquiriu dentro desse experimento vai fazer sentido, vai ser muito útil, vai ser desenvolvido. Nossa, falei demais. Uhum. É isso aí. Mas a partir de um momento que a gente se abre para as novas possibilidades, a gente evolui. E eu vou trazer um argumento que a gente já tem aqui, que a gente já vê isso acontecendo. Né? Isso não tem nada a ver com a espiritualidade, tá? É só apenas um exemplo prático do que aconteceu e é o que nós tentamos trazer para que isso aconteça também dentro do ramo da espiritualidade. É o desenvolvimento dela. Né? A gente tem, por exemplo, assim, no campo da física, a física clássica newtoniana, certo? A gente tem. Então, Newton, ele possuía algumas, eu não vou chamar de dogmas, né? Mas alguns ensinamentos já, tipo, pré-estabelecidos, e tudo aquilo que ia contra a física clássica era considerado, tipo, não, você tá ficando louco, assim, nossa. É quase que uma crença, sabe? Então, para quem assistiu Oppenheimer, por exemplo, vai ver que quando Oppenheimer começou a fazer o estudo, por exemplo, de um ramo da física que era muito nova, que era a física quântica, né, as pessoas tinham muita resistência disso, né? Então, depois disso, né, conforme eles foram estudando mais, verificando que os fenômenos que aconteciam, que eles estudavam dentro da física quântica, nem sempre respeitavam não é que respeitavam, nem sempre eram como as leis newtonianas, que as leis newtonianas se comportavam, né? Eles simplesmente desenvolveram um novo ramo da física. E apagou de novo meu slide, mas não tem problema. Não tem problema. Depois a gente vê isso. Aí, já tá desse jeito. Pagou aqui também. Então, o que a gente pode dizer pra vocês é que se a gente encontra algo diferente, estuda o que é diferente, estuda aquilo que é fora do convencional, a gente permite o desenvolvimento dela. Muitas pessoas vão criticar, vão falar tipo, nossa, porque vocês querem estudar, sei lá, esse espírito com moral inferior? Porque você quer estudar o leque inteiro? Você só tem que estudar os superiores? Será? Será que a gente sabe como fazer isso? Será que a gente tem uma régua para isso? Então, por que não estudar tudo? E conhecer o seu espectro, o máximo do espectro que a gente conseguir estudar, para tentar desenvolver isso. Então, Porque a gente não tem como medir, então basicamente o que vem é o que vem. E a gente não exatamente. sabe o que é. Né? Talvez nem nessa vida a gente vai saber. A gente vai ter que deixar isso para as próximas gerações. A gente só vai deixar a folha solta, com uma palavra escrita. O resto eles terminam de escrever. Uhum. Mas é isso. Você quer adicionar alguma coisa, Onodeira? Acho que é isso mesmo, acho que você falou bem em relação a essa questão, ainda mais aquela parte que você disse que já que apareceu, já que vem, já que a gente não tem uma régua, já que é o que aparece, a gente não sabe como ter, não existe uma certeza, né? A gente tá falando em certeza, certeza. Não Uhum. existe uma certeza, certeza que a gente aproveite para entender e estudar o que, né? Que eu acredito que a maior faca de dois gumes que existe nesse meio é a certeza. Quando a gente diz que uma Exatamente. coisa é certeza, a gente meio que está impedindo de ir para outros lados. Né? Então, se a gente fala assim, beleza, é um tipo de fato, aconteceu isso, foi falado isso, mas eu posso continuar olhando outras coisas como uma forma de diversificar e aumentar o conhecimento. Ah, um aqui falou isso aqui, que existisse, existe aquilo, o outro está falando que existisse, existisse, existisse. Precisa ter certeza de um ou do outro para a gente continuar estudando? Precisa ter certeza? Para que precisa de certeza? Para afirmar doutrina? Para afirmar dogma? Exatamente. Então, essa que é a questão. Tipo, é importante que continue tendo o experimento, a pergunta, a, a falta de certeza, porque não tem como ter. E quando fica dizendo que tem como ter,
a gente ficar se aprisionando em uma coisa só, em uma linha de pensamento só. Exatamente. A certeza é a chave que tranca o caminho da filosofia. Uhum. Então, o que Isso nós aí. temos que fazer é sempre ter um ponto de interrogação em todas as frases que a gente for desenvolver. É a partir desses pontos de interrogações e não pontos finais. Uhum. Então, Isso aí. ai, gostei do estudo de hoje. Fechar. Então, até semana que vem, né? Só que eu quero que você encerre com uma oração, que eu gosto das suas orações de encerramento. Bora que Sim. bora! Vamos lá de uma maneira simples. Aham. Começando de uma maneira simples, pelo menos. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Nesse momento que a gente tem a nossa reflexão, tenda a necessidade de colocar mais pontos de interrogações, mas de uma forma que faz com que a gente continue com a curiosidade e a fome de conhecimento e não que seja para colocar mais confusão, que a gente continue sabendo a caminhar e a buscar o conhecimento e quebrar um pouquinho certezas que fazem mal, acima de tudo, e mais que nesse momento que a gente consiga fazer esse encerramento e ter uma boa noite de sono, para amanhã acordar renovado e com bastante energia para o dia a dia. Eu só agradeço. Que assim seja. Então, até quinta. Hoje é terça, que eu tô falando que é quinta, meu Deus do céu, tô doida. Porque você faz live na quinta, É né? verdade, né? É verdade. Não, mas o pessoal do estudo é terça. Tá. Então, até terça-feira, gente. Tô doida já. É. Até terça. E até quinta, pro pessoal que vier pra assistir a live. Eu não fiz a live nessas duas quintas, porque não sei se vocês sabem, São Paulo tá chovendo muito. E aí eu tô chegando muito tarde e aí eu não consigo fazer a live. Mas tomara que não chova tanto. Pode chover, mas não tanto assim, pra eu conseguir vir pra casa tranquila. Mas é isso, gente. Boa noite e até E, já, até logo, né? Já quando já. Boa noite.